o estudo da palavra de Deus de hoje, livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Eu quero começar essa pregação fazendo a você uma pergunta. Na sua opinião, nós devemos fugir do diabo ou o diabo deve fugir de nós, irmãos? E aí, o que você acha? Nós temos que fugir dele, ou é ele que tem que fugir de nós? É claro que eu falando desta maneira, você já logo vai matar a charada e você vai dizer, pastor, é claro que é o diabo que deve fugir de mim, né? Isso é uma lógica. Eu não vou fugir do mal, quem tem que é o mal que tem que fugir de mim, até porque maior é o que está comigo do que o que está no mundo, e o que é verdade. Agora, nos dias atuais, eu tenho observado que as pessoas, elas têm sim, infelizmente, fugido do mal. Recentemente, uma jovem senhora me procurou, dizendo que ela estava com um forte desejo de mudar de rua, mudar de bairro, mudar o local onde ela morava. Porque, segundo ela, aquela rua era cheia de pessoas que mexiam com espíritos, pessoas invejosas, e ela falou, pastor, ali só tem um povo que serve ao diabo, então eu não vou ficar lá não, eu vou me mudar de cidade, de bairro, né? Eu vou sair daqui. Eu falei, não, mas isso aí está errado, não é a senhora que tem que fugir deles. Na verdade, seriam eles, ou aquilo que eles estão servindo, que deveria se preocupar com você, que deveria temer a você. Era eles que tinham que fugir, e não o contrário. Eu já fui pastor, irmãos, de uma cidade chamada Rolândia, lá no norte do Paraná. E nessa igreja, ela era parede e meia com um centro de magia. Pessoas que trabalhavam com espíritos, espiritismos, sabe? Pessoas que arriavam despacho, era um negócio feio, irmão. Nesse lugar, dentro da igreja, a gente já chegou a encontrar sapo, lá sabe aqueles com boca amarrada, eles faziam obra, trabalho para a gente sair de lá. E uma vez, uma pessoa até chegou a sugestionar, falou, pastor, será que não era melhor a gente, em vez de ficar com a igreja aqui, do lado desse centro, será que não era melhor a gente procurar um outro salão? Eu aprendi um ditado com a minha avó, que dizia assim, os incomodados é que se retirem. Quem já ouviu isso da avó já? Eu falei, olha, mas se alguém tem que sair daqui, esse alguém não sou eu. Se alguém tem que se incomodar, é eles. Porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é grandioso. Bom, irmãos, teve um dia que essa pessoa que cuidava desse local foi falar comigo. E ele falou assim, pastor, era até um dia de hoje, como hoje, sexta-feira, oração forte, cura e libertação. Falou assim, pastor, será que não tem como o senhor adiantar um pouco o culto, terminar o culto um pouco mais cedo? Eu falei, mas por quê? Ele, porque enquanto vocês estão aí orando, a santaiada não desce. Os espíritos não se manifestam, e a gente está tendo prejuízo, porque as pessoas não estão vindo mais aqui, porque vocês ficam aí, ele usou a palavra reza, né? Vocês ficam aí rezando, na verdade era oração, né? E aí o mal não vem. Tem como terminar mais cedo? Ele falou, me desculpa, mas não tem não. E eu que sou meio, eu vou falar baixinho para ninguém ouvir, né? Eu que sou meio birrento ainda, meio birrento. Quem é meio birrento aí, deixa eu ver, né? Eu falei, quer saber de uma coisa? Agora é que ao invés de terminar mais cedo, eu vou terminar o quê, irmãos? Mais tarde. E depois que o culto acabava,
tinha um horário lá que a gente tinha que pegar ônibus, porque naquela época não tinha carro, não tinha nada, então tinha que voltar de ônibus lá para Londrina, e até dar o horário do ônibus, uma vez eu saía correndo, mas ficava lá dentro orando naquele salão, orando, até que chegou um dia, um momento, que aquele local que servia os espíritos, teve que fechar a porta. Então não fui eu que fugi deles, foram eles que fugiram de mim. Irmãos, o Senhor Jesus disse que nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra. O Senhor Jesus disse que nós devemos resplandecer como astros no meio desse mundo. Então eu preciso, irmãos, ao chegar na minha casa, ao chegar no meu trabalho, ao chegar na minha igreja, ao entrar no carro, ao entrar no ônibus, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu esteja, quando eu entro ali, irmãos, se tiver um demônio ali, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fugir. Ele tem que olhar e falar: opa, eu não posso com esse. Eu não suporto. Porque nele há fogo, nele há unção, nele há poder de Deus, nele há virtude do céu. Então não há como eu contender. Aí o diabo tem que fugir. Tem gente que ela fala: ai, pastor, eu cheguei naquele lugar, assim, estava um clima tão pesado. Ai, pastor, me deu até dor de cabeça. O que você fez? Ah, eu fui embora. Ai, a pessoa fugiu do mal. Tinha que fugir não. Ela tinha que falar: não, que peraí, eu entrei aqui, realmente estou sentindo um clima pesado, uma potestade aqui nesse ar, estou sentindo aqui um espírito de confusão, de rolaiada, eu vou orar, porque o mal que está aqui, ele vai ter que sair. Irmão, Jesus nunca fugiu do diabo, pelo contrário. Quando Jesus entrava numa casa que tinha um morto lá, ele ressuscitava. Quando ele entrava numa casa que tinha um leproso, ele purificava. Entrava numa casa onde havia tristeza, e a tristeza fugia, e reinava a alegria. A morte fugia, reinava a vida. Irmãos, e por que hoje a gente tem que correr? Está amarrado, não vou fugir do inimigo não. Não vou. E uma vez uma senhora veio me pedir oração. Ela falou assim: pastor, ora por mim, porque o vermelhinho, olha só, o vermelhinho está me perseguindo. Eu falei: vermelhinho, que é isso? Eu não entendi na hora, porque lá da onde eu venho, existe um negócio chamado Zona Azul. Zona Azul é onde para o carro, né? Aí você tem que pagar o ticket. Aqui em Campo Largo é o Star, né? O pessoal chama de Star. Na hora que ela falou vermelhinha, eu falei: será que é outra zona aí que eu não estou sabendo, né? A zona vermelha, só conheço a azul. Aí de tanto que ela foi falando, eu entendi que se tratava do diabo. E na hora que eu falei: irmã, é o do diabo que você está falando? Irmã, ela só faltou fazer o sinal da cruz. Pastor, não chama, ele não fala o nome dele não. Não provoca ele não, deixa ele quietinho no lugar dele. Irmão, desde quando o diabo fica quietinho no canto dele, irmão? Desde quando? Nunca. Ele tem uma missão: roubar, matar, destruir, e é o que ele faz. Eu não tenho que ter medo de falar disso, de comentar sobre, de forma alguma, irmão, de forma alguma. O que nós precisamos mesmo, com toda a nossa fé, é lutar contra esse mal, é vencê-lo, é subjugá-lo, é colocá-lo debaixo dos nossos pés, usar a autoridade que o Senhor nos concedeu e envergonhá-lo em o nome de Jesus. Digam graças a Deus, irmão. É isso que eu quero ensinar para você hoje. Ou você faz o diabo fugir, ou é você quem vai acabar fugindo dele. Só que se você fugir, ele vai te perseguir. Como um cão vira-lata, se você correr, ele vai correr atrás de você. Até que você tome um verdadeiro posicionamento para colocá-lo a correr em o nome de Jesus.
E aqui no Tiago 4,7, que é o verso que inicia a pregação, declara assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. E qual é o resultado disso, irmãos? E ele fugirá de vós. É isso que eu quero. Eu quero o diabo fugindo, mas dando cascanela, desesperado. Eu quero esse verso cumprido, realizado na minha vida. Eu quero que o inimigo olhe para a minha família, que ele olhe para a minha saúde, que ele olhe para a minha finança, e ao olhar, o que aconteça com ele, irmãos? Ele fuja, ele bata em retirada. O Tiago, ele deu 2 conselhos, né? Sujeitai-vos a Deus. Se sujeitar é colocar debaixo dele em obediência, sujeição, amor, fidelidade. Eu preciso me sujeitar a Deus, me colocar diante dele, né, na presença do Senhor. Eu preciso resistir ao mal, porque ele vai vir, ele é tinhoso, ele é insistente, ele vai procurar brechas, ele vai caçar porta, e eu tenho que resistir, eu tenho que bater o pé, eu tenho que dizer não. O missionário Soares, ele tem uma mensagem clássica que ele prega sobre isso, e nessa mensagem clássica ele fala, né, são as 2 condições para que sejamos libertos, para que o inimigo fuja de nós, né? Sujeitai a Deus, resistir ao diabo. Sobre isso, a gente até, numa outra oportunidade, a gente fala com mais conteúdo sobre isso. Sujeitar a Deus, o que é se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, como que nós resistimos ao diabo. Porque hoje mesmo, irmãos, eu quero frisar mais esse final do verso: fugirá de vós. É claro que se eu não me sujeitar a Deus, ele não vai fugir. É claro que se eu não resisti-lo, ele não vai fugir. Mas se eu somar isso na minha vida, me sujeito a Deus, a palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, me sujeitei a ele, sim, glória a Deus. Então agora eu vou resistir ao mal. Resisto, ele é obrigado a fugir. Não é você que foge. Não é você que fica lá amedrontado, fica lá preocupado, atemorizado. Não, irmão, quem tem que fugir de você é o diabo. Quem tem que fugir de você é todo o mal. E eu quero mostrar para você na Bíblia 2 exemplos: alguém que fugiu e alguém que encarou. E a gente vai poder traçar um paralelo na nossa vida. Começando lá no livro de Êxodo, é o 2º livro da Bíblia, capítulo 4. E olha que eu vou te dar um exemplo aqui de um grande herói da fé, irmãos, um homem de Deus, o Moisés. Êxodo capítulo 4, vamos começar no versículo 1 mesmo. Deus aqui, ele havia acabado de aparecer para Moisés, lá no meio daquela sarça ardente. Ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, né? Trabalhava para o sogro, era um pastor de ovelhas, estava lá levando aquelas ovelhas para um melhor pasto. De repente ele olha uma sarça, uma árvore seca, uma folhagem seca, e aquela árvore pegava fogo, estava incendiada, mas por mais que ela queimava, ela não se consumia, e aquilo que é seco queima tão fácil, tão rápido, né? Mas aquilo não se consumia. Ele falou: eu vou lá para ver essa maravilha. Deus manda ele tirar a sandália dos pés, aquele lugar era terra santa. Deus fala com ele, que tinha ouvido o clamor do povo que estava no Egito, por causa dos seus exatores,
deles, né? Eles clamaram, Deus ouviu, sabe? Deus com mão forte queria tirá-los daquela terra de aperto, levá-los para uma terra boa, ampla, uma terra que manava leite e mel, lá no lugar do Eveu, do Eteu, do Jebuseu, do Amorreu, do Ferezeu e todos os povos daquela terra. Deus dá as promessas a Moisés, Deus dá a ele uma unção e fala: vai lá agora e você vai ser o libertador. Eu te dou essa missão para que você cumpra, esse vai ser o teu ministério. Você vai lá, você vai falar com o faraó, aquele faraó que te perseguia, que queria te matar, ele já morreu, agora é o filho dele que está no cargo de faraó. Você vai lá e vai falar com ele, e você vai mandar ele soltar o povo para ir sacrificar no deserto, para que o povo seja livre. Bom, o Moisés, ao receber esse recado de Deus, faz a Deus uma pergunta. E qual era a pergunta de Moisés? É o 4:1. Então respondeu Moisés e disse assim, ó o que o Moisés disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão assim: olha, o Senhor não te apareceu. O Moisés falou: Deus, o Senhor está mandando eu ir lá, eu até vou, mas lá tem gente incrédula, eles não vão acreditar que realmente o Senhor me enviou, eles não vão querer ouvir a minha voz. Então, poxa, vai ser complicado eu provar para eles, por A mais B, que o Senhor apareceu para mim, que o Senhor me deu um sinal, que o Senhor me deu uma missão, que eles serão um povo livre, resgatado. Meu Deus, olha, eles não vão crer não, eles não vão crer, eles não vão me ouvir, vai ser difícil. Aí Deus falou assim: bom, vamos resolver isso então. O Senhor disse-lhe: o que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara, não era sua vara, o seu cajado, estava lá apacentando as ovelhas. E ele disse: lança na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra. E o que Moisés fazia, irmãos? Fugia dela. Irmãos, esse tem sido o erro dos cristãos dos dias de hoje. Ele vê a cobra, ele se assusta com aquela cobra e ele começa a fugir. Era algo inesperado. Irmãos, o Moisés já estava naquele deserto, já fazia 40 anos, na casa lá de Jetro. Ele já conhecia os animais peçonhentos do deserto. E um dos animais mais perigosos lá, fora o escorpião, é a cobra. E essas cobras são venenosas. E naquela época não havia antídoto, não havia remédio, não havia tratamento eficaz. Por isso as pessoas picadas morriam. E o Moisés não esperava aquilo, irmão. Imagine, Deus, você está o que na tua mão? Um machado, uma vara. Então joga no chão. Ele joga na inocência. Na hora que ele joga, aquilo vira uma cobra, irmão. E ele vê aquela cobra, ele é surpreendido por aquela cobra, surpreendido pelo que ele vê. O que ele vê, ele causa medo. O que ele vê, ele causa pânico. E aí o que ele faz? Foge. E o diabo, irmãos, ele trabalha assim até hoje. Ele faz a pessoa ver coisas, ouvir coisas que trazem a ela medo, para que ela também fuja. Tem tanta gente hoje fugindo, irmão, e foge de doença, e foge de tudo, foge até do mundo, foge da realidade. E não adianta fugir. Até quando Moisés iria fugir de uma cobra? Sendo que nesse caso aqui, quem fez transformar
a vara em cobra foi o próprio Deus. Será que Deus permitiu que aquela cobra estivesse ali para frustrar os seus próprios planos? Deus acabara de falar para Moisés, irmãos, os sonhos que tinha para ele, a missão que tinha para ele, para que agora, poucos segundos depois, ele morresse picado de uma cobra? Claro que não. Deus, quando nos fez promessas, quando nos apresentou os seus planos, Deus não estava brincando com a gente. Tudo que Deus falou, irmãos, é verdadeiro. E você acha que agora Ele vai deixar uma cobrinha de nada nos destruir? Uma luta, uma provação, uma batalha nos vencer? Jamais. Diga graças a Deus, irmão, jamais. Parece que Moisés, assim, num lapso de memória, ele se esquece do que Deus estava tratando com ele. Ele se esquece. Tanto ele se esquece que ele, ele foge. Irmão, o cristão não pode fugir. Jesus falou que uma vez que eu coloquei a mão no arado, eu não posso olhar para trás. Ele disse que se eu recuar, a alma dele não tem prazer. Irmão, não fuja. Moisés fugiu. É claro que esse Moisés aqui, ele não era ainda aquele que a gente conhece, aquele fervoroso, aquele que falava com Deus face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Aqui Moisés ainda, embora acabara de viver uma experiência sobrenatural, miraculosa, ele ainda não tinha aquela fé, não tinha ainda aquele brio, não tinha ainda aquela firmeza, ele ainda estava num processo, era a primeira vez que ele ouvia a voz de Deus. Diferente daquele Moisés que daí já com mais fé, chega lá para Faraó e tal, e vem as pragas do Egito, e depois guia o povo, aí já era um outro Moisés, um mais maduro, se bem que aqui ele já tinha idade, mas eu estou falando aqui não de uma idade cronológica, mas sim de uma idade espiritual, e por ele não estar tão bem com Deus, por ele haver nesse momento se esquecido do que Deus acabara de tratar com ele, na hora que ele vê a serpente, o que ele faz? Foge. Irmão, se você estiver longe de Deus, se você permitir o medo falar mais forte, você infelizmente também vai acabar o quê, irmãos? Fugindo da serpente. Você vai ver a cobra e você vai fugir dela. Deus, irmão, quando viu Moisés fugindo, Deus deu uma bronca nele. Deus falou assim para ele, então, disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda, e estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Deus falou, Moisés, não quero você fugindo disso aí não, você tem que enfrentar os teus desafios, você tem que vencer os teus medos, você tem que encarar essa serpente, e você vai ter que mostrar agora que você confia em mim, você confia, eu confio, então pega essa cobra por onde, irmãos? Pela cauda. Você vê que normalmente o correto não é você pegar uma cobra pela cauda, é você pegar a cobra onde, irmãos? Na cabeça. Imagine que aqui esse microfone seja uma cobra. Se eu pegar pela cauda, ela vem com a cabeça e me pica. Se eu pego ela pela cabeça, pronto, 95% dos meus problemas já estarão resolvidos. Só que Deus falou, não, você vai pegar pela cauda. Você vai mostrar que você confia, que você não está com medo, que você não vai mais fugir, que você vai encarar de frente essa situação, que você crê que o que eu tratei contigo, o que eu falei com você que aconteceria, realmente vai acontecer. E ele creu, irmãos. Agora você já vê um Moisés ousado. Ele vai lá e pega a cobra pela cauda e vira
a vara novamente. E é interessante que depois, quando ele está diante do faraó, que ele faz essa demonstração, ele lança lá a vara de novo no chão, e a vara vira numa cobra. Você vê que naquele episódio o Moisés já não foge mais dela, porque ele já sabia que era Deus que estava presente, que Deus não permitiria, que Deus o guardaria. E ele ainda pôde ver que a cobra dele, a vara transformada em cobra, era muito mais forte do que a dos magos egípcios, porque aquela cobra devorava as outras, mostrando ali todo o poder de Deus, toda a excelência de Deus, que o inimigo até pode tentar imitar, tentar copiar algo que Deus faz, mas a obra de Deus que é absoluta, que é perfeita, que é fiel. Irmão, você veja, o Moisés fugiu da cobra, irmãos. Você, cristão, não fuja. Se você, pastor, eu estou fugindo, eu estou me eximindo de uma situação, eu estou evitando uma situação. Pastor, eu estou fugindo, eu sei que eu tenho que encarar aquilo ali uma hora, eu sei que eu vou ter que resolver aquilo em dado momento da minha vida, mas eu estou evitando ao máximo. Deus está olhando para você e falando assim, vai lá e pega na cauda. Vai lá e resolve. Vai lá e se assuma. Creia que você vai lá e vai colocar a tua mão e aquilo vai se transformar de cobra para vara. Que aquilo vai se transformar num instrumento de sucesso na tua mão, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Um outro episódio que eu gostaria de ressaltar com vocês está lá no Evangelho no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 28, que é quando o Paulo sofre aquele naufrágio e chega lá na ilha chamada Malta. Atos 28, vamos começar no verso 1 mesmo, em nome de Jesus. Todos se lembram, né, irmãos? Paulo dá o conselho, fala, gente, não vamos viajar não, vamos ficar, o jejum passou, é inverno, a navegação vai ser perigosa. Só que diz que ninguém ouviu a Paulo, e é tão triste, irmão, quando uma pessoa não ouve a voz do homem de Deus. Ela não ouviram Paulo, veio a tempestade, eles arremessaram suas riquezas no rio, no oceano, o barco, diz a Bíblia que chegou a hora que eles estavam já à deriva, nem faziam ideia de onde estavam, acabava-se o alimento. Irmão, chegou um momento de tamanha aflição, que eles já viam a morte de perto, já pensavam no pior. Paulo orou, Deus falou que não ia se perder a vida de ninguém, embora o barco afundaria, mas todos seriam salvos, o que realmente aconteceu. O barco naufraga, mas eles já estavam próximos a essa ilha, conforme Deus determinou, e eles então puderam ir nadando até a ilha. Ao chegar lá, diz assim, havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. Você vê que estavam perdidos, nem faziam ideia de onde estavam, né? Mas aí informaram ele, olha, essa ilha chama-se Malta. E os bárbaros, os índios, os habitantes daquela ilha, usaram conosco de não pouca humanidade. Isso aqui é tão importante, irmãos. Os bárbaros não conheciam aqueles homens, mas trataram eles com humanidade, trataram eles como humanos, trataram eles com amor, trataram eles com hospitalidade. Nós precisamos também tratar bem as pessoas, irmãos. Às vezes a gente comete o erro de tratar de forma áspera, de tratar pessoas de forma rude, de não se importar com a dor alheia. Você veja que os habitantes da ilha viram aquele barco afundando, viu aqueles homens desesperados nadando, no inverno, um mar gelado, sabe, o mais gelado que você possa imaginar, aqueles homens já num estado ali de hipotermia,
E eles foram humanos, eles foram amigos, né? Fizeram ali, diz assim, porque acenderam uma grande fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e também por causa do frio. Não, gente, fique aqui, vocês estão ensopados, né? Imagina um povo lá tremendo de frio. Eles foram lá, deixe conosco. Prepararam uma grande fogueira, a fim de que os homens viessem a se aquentar, né? Se aquecer. E só que como todo fogo, você, por maior que você possa construí-lo, se você não mantiver aquele fogo com a lenha ou com algo que você use como combustível, né? Uma lenha, um carvão ou um equivalente, aquele fogo ele vai se diminuindo até que ele se extingua total e completamente. E por mais que essa fogueira feita pelos bárbaros estava de parabéns, ela foi diminuindo, ela foi perdendo o seu poder de aquecimento. O Paulo, um homem trabalhador, e é muito importante que a gente seja trabalhador, né, irmãos? Ele viu que aquela fogueira estava perdendo ritmo, então ele foi lá, catou alguns galhos, né, é o que diz aqui no verso 3, ó. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, né, gravetos, madeiras, pondo-as no fogo, uma víbora, atenção agora, fugindo do calor, lhe acometeu o que, irmãos? A mão. Bom, lá atrás a gente viu Moisés fugindo da víbora. Agora a gente vê a víbora fugindo do calor. Se eu quero que as víboras fujam da minha vida, é o verso principal de hoje, né? E ele fugirá de vós. Sujeitai a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá. Se eu quero que a víbora, que a obra do diabo fuja, eu preciso acender a minha candeia. Eu preciso colocar lenha no meu altar, sabe, construir um altar para Deus, edificar um altar a Deus, para que o fogo desça e faça o mal fugir. Quando Elias edificou o altar que estava quebrado, colocou o holocausto e clamou a Deus, Deus derramou fogo, irmãos, que consumiu o holocausto, consumiu as pedras, consumiu a lenha, lambeu, diz a Bíblia, a água que estava naquele rego, e o fogo de Deus assim, ele chega e destrói tudo. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, irmão. Olha que bênção, né? A Bíblia diz que Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. É isso que você quer afugentar o mal? Seja você uma labareda de fogo. O Paulo pega aquelas vides, o Paulo joga lá no fogo, o calor aumenta, e aquela víbora que estava escondida, irmão, o diabo é sujo, ele age escondido, ele fica ali oculto, atrapalhando. Será que não tem um mal escondido lá na tua casa? Será que não tem um mal lá escondido, oculto? Jesus disse que não há nada em oculto que não seja revelado, não há nada escondido que não venha a ser manifesto. Só que talvez existe uma víbora escondida, e ela está ali, ó, destilando esse veneno pernicioso, atrapalhando o seu casamento, atrapalhando os seus filhos, atrapalhando a sua casa, levando você a gemer, a sofrer, a chorar. Nós temos que vencer esse mal em nome de Jesus. Irmãos, o Paulo foi lá, tacou a lenha, a víbora fugiu do calor.
E ela estava tão desesperada para fugir, que diz a Bíblia que ela chegou a picar, a cometer a mão do apóstolo Paulo. E o Paulo, ao ver aquela víbora ali, o que ele fez? E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, ele cometeu um pecado muito dos graves, visto como escapando do mar, ele até escapou do naufrágio, mas a justiça não o deixa viver. Mas o Paulo, olha o que ele fez, sacudindo ele a víbora lá no fogo, não padeceu nenhum mal. Eles, os bárbaros, esperavam que viesse a inchar, a cair morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era o quê, irmãos? Um Deus. Você veja que o Paulo não ficou preocupado com aquela víbora. Ele não deu teor para ela, crédito para ela. Não ficou preocupado com aquele veneno ou com o mal que ela pudesse vir a fazer contra ele. Ele simplesmente foi lá, chacoalhou ela no fogo, deixou ela queimar. Tem gente, irmão, que ela não age como Paulo, ela tem medo da víbora, igual o Moisés, ela foge. Ela foge, ela não confronta. O Paulo chegou ali, irmão, balançou a mão, jogou ela no fogo, não ficou preocupado. Isso não tirou a paz do Paulo, não fez ele perder a sua fé. E olha que lá de fora, os bárbaros falaram: isso aí vai inchar. A qualquer hora, qualquer minuto vai morrer. Porque os bárbaros, que eram os habitantes nativos da ilha, conheciam aquela víbora, sabia que ela era muito perigosa. Todos os que até aquele momento haviam sido picados por tal víbora haviam morrido. E para eles, o mesmo aconteceria com Paulo. Irmãos, a doença não é a mesma coisa com quem serve a Deus. Quem serve a Deus é diferente. Pastor, mas a víbora, quem picou morreu. Pastor, quem adoecia, aqui no mundo hoje é assim, a pessoa adoece, ela vem e morre. Irmão, com o povo de Deus tem que ter diferença. O povo de Deus, a víbora pode até te picar, mas não vai te acontecer nada. Sabe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre de todo mal, irmãos, em o nome de Jesus. Diga a glória a Deus, irmãos. Essa é a minha fé. Essa foi a fé do Paulo, que ao invés de fugir da víbora, ele só foi lá e colocou ela para queimar. E aí os bárbaros ficaram olhando, torcendo: olha lá, vai cair morto, vai cair. Que tem gente que torce contra nós, que parece que quer ver o nosso mal, que quer ver o nosso insucesso. Só que o Paulo não caiu, não inchou, não aconteceu nada. Paulo estava imune. O poder de Cristo estava nele, tanto que mudaram de parecer, e agora achavam que Paulo se tratava de um Deus, irmão. Paulo não era um Deus, mas ele era filho de Deus. Diga comigo com fé, diga: eu sou filho de Deus. Mas diga com mais fé agora, diga: eu sou filho de Deus. Diga para o teu vizinho, diga: você é filho de Deus. Fala para alguém aí, hein? Fala: você é filho de Deus. Então eu tenho que ter. Irmãos, é interessante porque logo após disso, que não acontece nada com Paulo, chega o chefe daquela ilha, um homem chamado Públio, leva o Paulo lá na casa dele, para o Paulo orar pelo pai, que sofria, estava lá com disenteria, estava lá passando mal. Jesus ora, o Paulo ora, o homem é curado. Diz que todos os que habitavam na ilha, que tinham qualquer tipo de enfermidade, iam a Paulo, para que Paulo usasse a fé, o nome de Jesus, e também eram curados, também eram libertos. Quando chegou a hora de prosseguir viagem, eles
Ficaram tão felizes com as bênçãos alcançadas que deram para Paulo um barco. Lembra disso, irmãos? Com todos os víveres, com toda a comida, com a despensa cheia, para que ele seguisse a viagem dele. Porque quando eu venço a víbora, irmãos, quando eu não fujo dela, além de alcançar a cura, a gente alcança a prosperidade. A gente alcança a fartura, a gente consegue continuar a nossa jornada. A gente não fica com a vida parada, estagnada, mas a nossa vida vai crescendo, a nossa vida vai prosseguindo, porque o Senhor em nós, Ele se manifesta, Ele age, Ele trabalha. Diga graças a Deus, irmão. Para terminar, para que eu ore por você, vá lá em Levítico, que eu quero falar um pouquinho sobre esse altar que nós temos que manter aceso. É depois de Êxodo, né? Gênesis, Êxodo, Levítico. Aí procure o capítulo 6. E a leitura que vamos fazer é o verso 12. O que fez aquela víbora fugir foi o calor do fogo, porque o Paulo foi lá e colocou a lenha. Paulo foi lá e colocou lenha, o fogo aumentou, ela teve que fugir. Se eu quero que o mal fuja da minha vida, então eu preciso buscar lenha. Lá em Provérbios 26 a Bíblia diz, né, que sem lenha o fogo apaga, então eu tenho que buscar lenha. E falar, não Deus, eu vou aquecer a minha vida espiritual, eu não vou ser um cristão morno não, porque aquilo que é morno, o inimigo consegue segurar, ele consegue, atrapalhar. Mas quando estamos aquecidos pela glória de Deus, meu irmão, aí ninguém impede. Diga comigo, diga ninguém impede, né? Nome de Jesus. Bom, Levítico 6,12 diz assim, o fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele, e tinha que se acender essa lenha a cada manhã, e sobre ela porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Nós hoje somos o altar de Deus. E esse altar, ele tem que ter uma lenha contínua. Cada manhã, todos os dias, eu preciso me aquecer em Deus, buscar a Deus, me fortalecer em Deus, me entregar ao Senhor, disso de alma, de coração, irmãos, me voltar mesmo para o reino de Deus e falar, Deus, ao Senhor eu me entrego. E esse é meu papel, como a Bíblia diz que Deus os fez reis e sacerdotes. Um dos papéis do sacerdote é não deixar o altar apagar. Não deixe, irmãos. Hoje tem muita gente apagada, que já perdeu o seu brilho, por isso é que você não está mais afugentando a serpente. É por isso que hoje é você que foge da serpente, porque o teu fogo não está mais incomodando ela. O fogo lá dos bárbaros, por melhor que eles capricharam naquele fogo, a serpente conseguiu resistir. Mas quando chegou Paulo ali com a vide consagrada, abençoada, aí a serpente não aguentou não, irmãos. Eu tenho que ser esse cristão que o diabo não aguenta, que ele não suporta o confronto, que a gente chegue em um local, ele olhe e diga, aqui eu não posso ficar mais, aqui o meu império acabou, eu vou juntar aqui as minhas coisas, e eu vou me embora, porque não há como coexistir no mesmo lugar desse cristão, desse homem de Deus, dessa mulher de Deus. Por quê? Porque esse coloca fogo todo o dia. Tem gente que só coloca fogo, irmãos, aos domingos. É pouco.
Tem gente que nunca colocou fogo, ou já colocou, mas não coloca mais. Tudo que nós fazemos para Deus é uma vide que a gente coloca lá. Cada leitura bíblica, cada vinda e subida à casa de Deus, a cada oração realizada, é uma vide que eu estou colocando no fogo. Quanto mais fogo, mais a víbora vai fugir. Só para terminar aqui o verso 13, ele repete, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse é o nosso trabalho, fazer com que a chama de Deus esteja dentro de nós, queimando de tal maneira que nunca se apague. Sejamos essa tocha mesmo nas mãos do Senhor. Quem entendeu a palavra de hoje, diga glória a Deus.